Então, boa noite a todos. Hoje é dia 28 de outubro e nós estamos começando a aula de estrutura das demonstrações contábeis, né? E nós vamos começar a falar hoje sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Vocês estão visualizando bem aí? Sim. Perfeito. Então, o que acontece com a DFC, como a gente costuma chamá-la, né? Ela é uma demonstração obrigatória, né? E aí tem uma coisa muito importante que nós temos que destacar. Quando nós vamos estar elaborando a demonstração dos fluxos de caixa, nós temos que lembrar assim, ela vai ser sempre dividida em 3 fluxos de caixa. Fluxo das operações, ou caixa das operações, né? Caixa dos financiamentos e fluxo de caixa dos investimentos, tá? Então, sempre na DFC, ela tem que ter essa separação. O que é a parte operacional, o que é a parte de financiamento, o que é a parte de investimento. Para aí, então, somar os 3 fluxos de caixa e chegar na variação do fluxo de caixa do período. Então, o que acontece, né? Como nós estamos, o Brasil passa por esse período aí de internacionalização da contabilidade, né? Nós estamos seguindo, então, a tendência mundial, a tendência internacional, e substituímos, então, a demonstração das origens e aplicações de recursos, a DOAR, pela demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Espera que tem alguém querendo entrar. No caso caia uma pergunta, né? Em um concurso, prova do CFC, alguma coisa assim, qual foi a demonstração substituída pela demonstração dos fluxos de caixa? Chamava-se, ou chama-se, né, porque pode ser feita ainda, demonstração das origens e aplicações de recursos. Tá? Em relação à demonstração dos fluxos de caixa, o que nós temos que lembrar, né? Essa demonstração, ela tem a finalidade de evidenciar, de mostrar, né, as modificações ocorridas no saldo de disponibilidades, caixa e equivalentes de caixa. Então, a própria conta caixa, as contas de bancos, conta movimento e aplicações financeiras de curtíssimo prazo da empresa, né, num determinado período. Pode ser um semestre, pode ser um ano, né? Normalmente, quando você fecha o balanço geral, é um período de um ano. Então, nesse período que você está fechando, então, todas as demonstrações. Como é que você demonstra isso? Através dos fluxos de recebimentos e pagamentos. Então, sempre tem que lembrar, tudo que estiver relacionado a dinheiro, tudo que estiver relacionado a caixa, tá? O que acontece com relação a essa substituição da DOAR, demonstração de origens e aplicações de recursos, pela DFC, né? A maior parte dos especialistas considera que a DOAR ela tem mais informações, né? Ela é mais completa, né? Então, o que acontece? Com a demonstração de origens e aplicações de recurso, se fazia o cálculo do capital circulante líquido. Então, o que vai acontecer, né? Ela fornecia muito mais informações para as pessoas que utilizavam as demonstrações financeiras. Só que tinha um detalhe: ela era bem melhor entendida pelas pessoas que realmente conheciam contabilidade ou as pessoas que estavam familiarizadas com contabilidade. Porque, caso contrário, ia olhar a demonstração e não ia entender muita coisa, né? Agora, a DFC, ela tem uma facilidade, ela possibilita uma compreensão mais fácil daquilo que está sendo demonstrado, perfeito? Então, o que acontece, né? A nova lei das sociedades anônimas, a 11.638, né? Ela determina, né, que toda empresa de capital fechada, né, capital fechado, que tenha um capital social inferior a 2 milhões, ela não precisa publicar, ela não precisa elaborar e publicar a DFC. Então, vamos só relembrar, né? Quem que é obrigado a elaborar e publicar?
sociedades anônimas de capital aberto, grandes empresas, grandes empreendimentos e as sociedades anônimas de capital fechado que têm um capital social superior a 2 milhões. Tá bom? Então, só destacando novamente, né, quando a gente fala caixa, sempre que estiver falando caixa em relação a DFC, nós estamos falando de todos os recursos disponíveis em caixa, nas contas bancárias e em aplicações financeiras que têm um prazo de resgate de até 3 meses. Então, pode ver que são 90 dias, é um prazo curto, né? São o que a gente fala, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, né? Então, até 3 meses é curtíssimo prazo. Perfeito? Então, tem que somar os 3 valores para poder chegar no valor do caixa para fazer a demonstração. Já falei que tem que dividir, ela tem que ser estruturada, né, em atividades operacionais de investimento e de financiamento. E lembrar que é necessário, né, que essa demonstração divulgue as transações relevantes de investimentos e financiamentos que não afetaram também o fluxo de caixa no período. Daí o que acontece? Se não vai aparecer na DFC propriamente dito, você vai ter que colocar em notas explicativas. A mesma forma, né? É necessário sempre reconciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais do período. Isso também é uma coisa que é bem mais para frente, não é nada relacionado especificamente a DFC, mas quando você vai publicar a DFC, você faz essa reconciliação e deixa em notas explicativas. Em relação às atividades operacionais, elas sempre representam pagamentos e recebimentos atrelados principalmente à geração do lucro operacional da sociedade. Aí vem uma dica, né? Quando a gente fala atividades operacionais, normalmente as atividades operacionais elas estão no ativo e no passivo circulante. Não é uma regra, tá? Assim, falar, não tem no longo prazo? Às vezes até tem, mas quase sempre, 99% das vezes, você vai perceber que todos esses pagamentos e recebimentos estão concentrados sempre no ativo circulante e no passivo circulante. Agora vem aí uma coisa importante. Quando a gente fala atividades de investimentos, o que eu estou me referindo? A pagamentos e recebimentos relacionados principalmente com o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Aqui está falando de diferido, mas nós não temos mais. Eu vou até tirar ele daqui, que na verdade não tem mais. Então, para no intangível. Então, investimentos. Então, eu estou falando de algumas operações no realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível. Então, aí está concentrado a parte de investimentos. E quando a gente fala atividades de financiamento, são pagamentos e recebimentos vinculados essencialmente a passivos e patrimônio líquido. Então vamos pensar assim, como assim passivo, né? Se eu fizer um financiamento junto a uma instituição financeira e ele está registrado lá no passivo, ele vai entrar na parte de atividade de financiamento, ele gera recurso, tá? Se houver alguma coisa relacionada ao aumento de capital em dinheiro ou em bens do ativo, né? Aí, bens do ativo não, em dinheiro propriamente dito. Então, aumentou o capital e os sócios investiram dinheiro. Então, esse item aí vai ser uma atividade de financiamento. Tá entrando recurso para a empresa. O que não pode estar constando é se o aumento do capital for feito com lucro ou com reservas. Aí não adianta, tá? A forma de elaboração da administração, ela pode ser feita pelo método direto, que é como você está fazendo dentro da sua empresa, você está trabalhando na contabilidade, você é o contador da empresa, então o método direto é mais fácil porque você tem acesso a todas as informações disponíveis na contabilidade para poder fazer. O método indireto é quando você não trabalha na contabilidade, então você pega já o balanço e a DRE prontos e com base neles você vai montar a DFC,
é possível de fazer e é a forma que as pessoas fazem para conferir muitas vezes se a DFC publicada no balanço, né, da empresa está batendo, né, fazendo ela pelo método indireto. E aí o que vai acontecer? Qual que é a diferença entre método direto e indireto? A principal diferença é em relação às atividades operacionais. Então, quando você vai montar um método de outro, aonde que aparece a diferença? Na parte operacional. A parte de investimento e a parte de financiamento praticamente não tem diferença nenhuma. Aí vem uma observação, né? Quando a gente fala de método direto, tem que lembrar, as informações são mais complexas e tem uma melhor qualidade, né? Agora, o método indireto, ela é de forma mais simples, tá? E aí, menos trabalho na elaboração. É lógico que tem que lembrar assim, por que que nós fazemos pelo método indireto? Método indireto é quando você não tem acesso à contabilidade, então não tem acesso a todas as informações. Então, pelo método indireto, você consegue montar a DFC de uma forma tranquila, né? Eu acho até realmente bem mais simples de montar. E, vamos dizer assim, é a forma que a gente, praticamente em concursos, testes, provas tal, é a forma que a gente costuma estar cobrando dos alunos, né, ou mesmo concursos, cobram dos concurseiros e assim por diante. Por quê? Porque é a forma que dá para ser feita sem ter acesso às informações contábeis, só com o balanço e a DRE. São as duas demonstrações que a gente precisa para, a partir delas, poder elaborar a DFC. Aí vem aqui um modelo, né, pelo método direto. Então percebam aqui, ó, tem as divisões, que nem eu falei para vocês, ó, vou destacar para vocês verem. Então aqui eu vou começar comentando uma coisinha da observação. Não está a demonstração aqui, porque é feito pelo método direto, então eu não preciso ter o balanço e a DRE. Mas quando a gente fala, né, do que você parte, da onde você parte para fazer a DFC? Então você vai verificar caixa no início do período. Então precisa lembrar assim, vamos pensar da seguinte maneira: estou fazendo uma DFC com base no fechamento do balanço de 2019, porque 2020 ainda não fechou. Então o que vai acontecer? O caixa no início do período, né, é o caixa de 2018. É o que tiver apresentado na demonstração de 2018. E o caixa no final do período? É o caixa apresentado na demonstração de 2019, que é o ano que eu estou fazendo a DFC. Tá? Então, no caso aqui, o caixa no início do período era de 104.600. O caixa no final do período, 228.420. Então tá aqui, ó, caixa no início, caixa no final do período, certo? E aí vem esse valor aqui. O que nós temos que fazer? Eu pego o caixa no final do período, 228.420, e tiro o caixa no início do período. Faço a subtração do caixa no início do período. A diferença foi de 123.820. Então, o que aconteceu? Como ficou positivo, né? Está demonstrado aqui. Houve um aumento líquido no caixa de 123.820. É só observar, olha. Caixa no final do período, 228 mil. Caixa no início, 104 mil. Então, já só por esses valores você já percebe que houve um aumento. Tá?
E da onde você chega nesse valor? Esse valor é a soma do caixa das atividades operacionais, caixa das atividades de investimento e o caixa das atividades de financiamento. Então, vamos voltar lá no começo da demonstração para dar uma olhadinha, então, nesses três caixas, né? Então, começando aqui, né? Caixa das atividades operacionais. Então, o que, que nós temos que verificar aqui? Olha, recebimento de clientes. Então, está entrando dinheiro para a empresa. Pagamento de fornecedores, está saindo dinheiro. Pagamento de impostos, saindo dinheiro. Pagamento de despesas com vendas, né, administrativas. Pagamento de despesa financeira. Então, tudo isso está saindo dinheiro. Recebimento de receitas financeiras. Recebimento de dividendos e pagamento de imposto de renda e contribuição social. Então, os valores de recebimento e os valores de pagamento, então vamos pensar assim, basicamente, grande parte deles está no ativo e passivo circulante, com exceção das receitas e despesas que estão na DRE. Então, percebam que para montarmos então a demonstração dos fluxos de caixa é necessário que a gente tenha principalmente no método direto, que é o que eu estou falando agora, né? Eu preciso ter as informações que estão relacionadas no balanço e também na DRE. Lembrando novamente que o método direto só é possível de ser elaborado com precisão quando eu tenho acesso a todas as informações da contabilidade, senão fica complicado, tá? E aí, o que, que nós vamos fazer? Eu vou fazer a somatória, né? Então, tudo que é positivo menos o que é negativo, e chego num caixa positivo de 63.500, que é o caixa das atividades operacionais. Tá? Segundo fluxo de caixa das atividades de investimentos. Aí, no caso, nós temos um valor da venda de investimento, ou seja, eu resgatei investimentos, eu vendi investimentos que a empresa tinha. Valor da venda de ativos imobilizados. Então, eu vendi ativos que estavam no imobilizado da empresa. Aí nós temos aqui, né? Novos investimentos que a empresa fez, ou seja, a aquisição de novos investimentos. A empresa investiu dinheiro em alguma coisa. Aquisição de ativos imobilizados. Então, a empresa comprou mais algum imobilizado para sua empresa, né? Empréstimos concedidos, recebimento de empréstimos concedidos, aplicações em renda fixa e renda variável e recebimento de aplicações em renda fixa e renda variável. Então, é só lembrar assim, aonde estão esses valores? Ou estão no realizável a longo prazo, ou estão na parte de investimentos, ou no imobilizado, ou no intangível. Então, são as movimentações que ocorreram nesses grupos. Aí, novamente, a gente pega valores positivos menos valores negativos, chegamos em 37.800 positivo, que é o fluxo de caixa das atividades de investimento. Tá? E o último, que eu acho que é o mais fácil, né? Não tem muito segredo, é financiamento. Então, nós temos aqui recebimento de empréstimos e financiamentos. Então, quando a empresa contrai dívidas, especificamente com empréstimos e financiamentos, pagamento de empréstimos e financiamentos, pagar as dívidas, recebimento de integralizações de capital, então sócios investiram mais dinheiro na empresa, dividendos pagos, então aquela partezinha do lucro que é paga para os sócios, né? E compra de ações que vão ficar na tesouraria, que não é sempre que tem isso. Novamente, o que nós vamos estar fazendo? Pegar valores positivos, somar e subtrair os valores negativos. E chegamos, então, no saldo de 22.520. Aí, o que nós vamos fazer? Somar 63.500, 37.800, 22.520. Chegamos no valor de
123.820. Perfeito? Essa é a DFC, né? Modelo direto. Diminuindo só um pouquinho aqui para vocês visualizarem, ó. Foi demais. Pronto, dá para enxergar aí. Ela é sempre na vertical, então é só lembrar, é semelhante, vamos dizer assim, entre aspas, né? A DRE. A única diferença é que eu tenho que separar, começando atividades operacionais, depois atividades de investimento e atividades de financiamento, tá? Sempre eu descrevo o que é que está acontecendo, o valor positivo ou negativo, né? Se for aumento é positivo, se for diminuição é negativo, e deixo a totalização meio que de lado, separadinha dos valores normais de movimentação. Ó. Percebam que sempre está meio separado, né? E faço o fechamento. O fechamento dela sempre é a mesma coisa. O fechamento é ou o aumento líquido ou a diminuição líquida no fluxo de caixa. Somar o A, o B e o C. E eu tenho que fazer a continha do caixa no início do período e o caixa no final do período, para poder verificar se esse valor que nós encontramos está correto. Ok? E aí, muito complicado? Não, eu não achei, não. Só tem que Agora, prestar bastante atenção, mas não é complicado, não. que bom. Agora eu vou falar com vocês sobre o método. Espera um pouco. Ah, não, isso aqui acho que é um exemplo. Tudo bem. Então vamos lá. Um exemplo do método direto. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos então o caixa, né? Ou desculpa, o balanço, né? Ano X2, ano X1. Então, ano atual, ano anterior, tá? Aí quando a gente olha aqui, a gente percebe assim, no circulante nós temos caixas, contas a receber de clientes e estoques, tá? No passivo não tem quase nada, né? O ativo não circulante só tem o próprio grupo, não tem discriminação. E no passivo eu tenho fornecedores, impostos a pagar, sobre venda, sobre lucro, empréstimos a pagar e dividendos a pagar. Só isso. Ok? E o patrimônio líquido também não tem discriminação, ele só tem o valor totalzão aí do patrimônio líquido. Perfeito? Então, assim, quando a gente olha o caixa, né, já que não tem banco, não tem aplicação, não tem nada, a primeira pergunta é: qual foi a variação do fluxo de caixa de um ano para o outro? Observe em X1, observe em X2. Qual foi a variação? Aumentou o caixa em 30 mil, né? 30 mil. Então, vamos só dar uma olhadinha lá, ó. Aqui tem a DRE, tudo, mas vamos só dar uma conferidinha, ó. Ela vem toda discriminada aqui, né? Toda aí uma explicação toda, mas vamos dar uma olhada no finalzinho dela aqui. Olha lá, ó. Isso aqui tá colado, não era para estar colado. Deixa eu tirar ele daqui. Olha lá, aumento líquido no caixa. Caixa no início do tempo. No fim, aqui o que acontece? Esse exemplo foi feito para mostrar para vocês o seguinte: quando você vai fazer pelo método direto e você tem todas as informações, além do balanço, além da DRE, o que vai acontecer? Você vai poder ter acesso a isso aqui, ó. Então, vai falar para você, olha, no ativo não circulante, você tinha um saldo lá em X1, que era 893 mil, né?
Vamos dar uma olhadinha se está batendo o valor, ó. Voltando ali em cima. Não circulante, olha lá, 893 mil. Tá vendo aqui? Aí ele explica para nós, olha, foram comprados ativos imobilizados, teve equivalência patrimonial, teve a questão de dividendos de sociedades controladas, né? Então você teve que pagar dividendos, teve um terreno que foi vendido, né? O valor da venda foi de 22 mil, mas o valor contabilizado foi... Teve depreciações e amortizações, e o saldo em 31/12 de X2 foi de 900 mil reais. Tá? Então, ele mostra mesma coisa na parte de empréstimos, né? Então ele fala, olha, o saldo em X1 era 126, foram feitos novos empréstimos no valor de 62 mil, teve pagamentos de empréstimos de 38 mil e o saldo ficou 150 mil. No patrimônio líquido, o saldo era 1.112.600, só que houve uma integralização em dinheiro de capital, 66.600. O lucro do exercício foi 59.800. Teve que pagar dividendos no valor de 17 mil. E aí o saldo no final ficou 1.222.000. Ok? Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Também é mostrado para nós aqui a DRE, ó. E aí vem as explicações, né? Quando a gente fala de recebimento de clientes, então ele está explicando para nós, olha, nós tínhamos uma receita bruta de vendas de 789.245, mais o contas a receber de X1, menos o contas a receber de X2, deu aí um saldo de 709.245, tá? Então, a gente só pode considerar as contas a receber oriundas das vendas aos clientes, né? Contas a receber que estejam relacionadas com alienações de ativos, ou seja, a venda de ativos, devem ser colocadas nas atividades de investimento, que é nas... Faltam lá. E aí vem toda a explicação. Então, o que acontece? Não dá para a gente fazer uma demonstração de fluxos de caixa pelo método direto sem ter todo esse detalhamento. Por isso que eu falei para vocês, para fazer pelo método direto, é possível? É. Só que assim, eu preciso ter acesso a todas as informações. Então, aqui vem todo esse exemplo aqui, ó, vem as explicações de como chegar nos valores, por que chegou naquele valor, e assim vai item a item, demonstrando para que vocês possam entender como se chegou na demonstração em si, tá? Então tá ali, ó, o valor da atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento e tal, e depois o fluxo de caixa no final do período. Perfeito? Então, vou novamente salientar, para fazer da DFC pelo método direto, é necessário que a gente tenha acesso a todas as informações contábeis, então não é sempre que a gente consegue fazê-la pelo método direto em função disso. Agora nós temos o método indireto. É a mesma demonstração, não sei porque ele não quer ficar quieto, né? Mas então, deixa eu ver se eu faço um bem bolado aqui. Pronto, agora ele vai ficar quieto. Pelo método indireto, o que acontece? Eu faço a mesma demonstração, só que a diferença é que eu vou partir do lucro líquido do período que está na DRE, e aí eu vou fazer a variação dos itens, tá? Então eu vou pegar os itens que estejam, né, tanto na DRE quanto na parte do balanço e fazer as variações. Então eu verifico se houve aumento ou se houve diminuição de cada uma das contas, tá? Então aqui, né, depreciação
variações monetárias, resultados de equivalência, dividendos, lucro, aumento nas contas a receber de clientes, aumento no estoque, aumento nos fornecedores, vendo lá? E aí, novamente, o que nós vamos ter que fazer? Pego tudo que é positivo, inclusive o lucro, tá vendo aqui, ó, inclusive ele, somos positivos e tiro os negativos. E chego no valor do caixa das atividades operacionais. As atividades de investimento é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer sempre a variação, né, entre a parte de investimentos e chegar, somar positivos e tirar os negativos e chegar também no fluxo de caixa das atividades de investimento. E financiamento, idem, né? Entrando. Atividades de financiamento a mesma coisa, positivos menos negativos, chega no fluxo de caixa. E aí, é o mesmo exemplo que tem no primeiro exemplo que nós mostramos sobre a DFC, é o mesmo. Ó. Então, caixa no início do período, caixa no final do período. E a variação de 123.820. Tá? Então, o que acontece? A grande diferença entre um exemplo, entre um modelo e outro, né, um método de outro, está nas atividades operacionais, tá? Então, o método direto ele vai apresentar a forma, a transação que ocorreu exatamente, né? Se houve recebimento, se houve pagamento e assim por diante. O método indireto ele vai apresentar uma conciliação entre o lucro e o fluxo de caixa das atividades operacionais, tá? Então, é isso que essa é a grande diferença que tem entre uma e outra demonstração de fluxo de caixa. Então, entre um método e o outro método. Olha o exemplo que nós temos aqui, né? Deixa eu pegar direto o exemplo. Ah, sim, pera, deixa eu até falar um negócio. Você... Quando a gente vai fazer o cálculo, né, pelo método indireto, a gente precisa tomar cuidado assim, ó. Por exemplo, o caso de passivo, né? A gente vai falar aqui está falando fornecedores, mas vamos pensar assim, no caso do passivo, ou no caso das obrigações. Então, toda vez que uma obrigação aumentar de um ano para o outro, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai gerar mais fluxo de caixa, ou seja, eu gastei mais, eu comprei mais. Então, é só pensar assim, se eu estou devendo mais, significa que eu comprei mais. Perfeito? E aí, o valor na demonstração é positivo. Então, você fala, mas aumentou a dívida e é positivo? Exatamente, aumentou a dívida e é positivo. Significa que você pode gastar mais. E se for o contrário, né? Se de um ano para o outro houver uma diminuição no saldo, significa que você pagou as dívidas, né? Então, ela vai ficar negativo. Opa, isso. Então, no caso do ativo, o que vai acontecer? Quando você tem duplicatas a receber, né, ou valores a receber, e isso aumenta, o que vai acontecer? Pode ser que a empresa está concedendo mais crédito aos clientes, né? Ou eles não estão pagando, então fica aquele monte de valor a receber, mas você não consegue receber. E isso vai acabar retirando do nosso fluxo de caixa valores. Porque o que vai acontecer, né? Aumentou o valor a receber de um ano para o outro, então, para nós, no fluxo de caixa, vai ficar negativo quando aumentar.
aumentar. E quando diminuir, vai ficar positivo, tá? É o contrário. Perfeito? Vamos ver aqui o caso. Aqui não pegou o balanço. Eu queria que tivesse pegado o balanço. O balanço está lá em cima. Vou tentar copiar o balanço para ficar mais fácil de ir mostrando para vocês. Espera aí. Aqui. Então, vamos lá. Opa. Esse item aqui, bom, o lucro nós pegamos da DRE, né? Esse item aqui, ele não está visível aqui na demonstração, está lá nas explicações, né? Mas houve, então, o valor ficou positivo. Esse item também tem que ver lá nas explicações, né? Vamos ver um que esteja aqui. Vamos pegar esse aqui. Esses primeiros aqui estão nas explicações, né? Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, vamos pegar esse aqui. Aumento de contas a receber. Então, vamos dar uma olhada. Em X1 era 120. Em X2 passou a ser 200. Ok? Então, o que eu faço? X1 menos X2. Então, pego o ano anterior menos o ano atual. Quando eu faço isso, 120 menos 200 vai dar menos 80. É exatamente isso que eu tenho que estar colocando aqui na DFC. Ó. Aumentou, mas ficou negativo. A mesma coisa os estoques. X1 era 240, X2 300. Então, 240 menos 300 vai dar menos 60. Tá? Agora, aqui, ó. Aumento de fornecedores. Opa, quando se trata do passivo, o que vai acontecer? Eu não faço ano anterior menos o ano atual. Eu faço ano atual menos ano anterior. Então, 90 menos 64. A variação foi de 26 mil. Positivo. Aumento do imposto sobre a venda. Tá aqui, ó. Opa, cima. Então, X2 menos X1. 6.000 menos 3.600. Teve um aumento de 2.400. Tá aqui, ó. Aumento sobre imposto sobre lucro, né? Então, tá aqui, ó. Imposto a pagar sobre lucro. Então, X2 menos X1. 15.000 menos 7.200. Variação de 7.800. Aí pego valores positivos menos os valores negativos. Total do fluxo, 37 mil negativo. Tá? Negativos estão maior do que os positivos. Professor, Fala. eu cheguei agora há pouco, eu não entendi por que não ficaria esses impostos a pagar sobre venda não ficaria negativo e pelo que eu estou vendo, ele está na parte positiva ali, né? Então, vamos de novo. O método indireto para elaboração da DFC, ele tem, vamos dizer assim, algumas técnicas para a gente fazer isso. Então, a gente vai trabalhar com variações nas contas de ativo circulante e passivo circulante. Quando se tratar de conta do ativo, se houver um aumento, o valor vai ficar negativo. Se houver uma diminuição nas contas do ativo circulante, o valor ficará positivo. Por que acontece isso? Eu vou pegar sempre o ano anterior menos o ano atual para fazer a conta.
Isso só no ativo circulante, tá? Então, aqui está mostrando, ó, houve aumento no clientes, houve aumento nos estoques, os dois são do ativo circulante, e ficou negativo. Por quê? A conta é ano anterior menos ano atual. E aí, o que der de variação, você coloca no fluxo de caixa. Tá? No caso do passivo circulante, a conta é feita sempre ano atual menos o ano anterior. Então, o que, que acontece aqui? Se houver aumento, vai ficar positivo. Se houver diminuição, vai ficar negativo. Tá? É o esquema, a técnica, né, de cálculo que a gente faz para montar a DFC pelo método indireto. Então não é para estranhar, não, que é exatamente desta forma que tem que ser feita. Nossa, é meio complicado. Não é que é complicado, é diferente, né? Vocês não estão assim acostumados a fazer esse tipo de coisa. Mas o que, que vai acontecer, né? No caso do ativo, então voltando à questão do ativo, né? No caso do método indireto, sempre método indireto, toda vez que aumentar o ativo, o valor aparece negativo. Quando diminuir o ativo, o valor aparece positivo. E no passivo, toda vez que aumentar o passivo, o valor aparece positivo. Toda vez que diminuir o passivo, o valor aparece negativo. Então, por que, que acontece isso? É uma técnica de elaboração da DFC pelo método indireto. Tudo bem? Tudo bem. Aí nós temos as atividades de investimento, né? Aí o que vai acontecer? Nós temos lá, nas próprias explicações já estava falando para nós, né, que nós vendemos ativos imobilizados, entrou dinheiro, e compramos ativos imobilizados, saiu dinheiro. E aí é só fazer positivo menos negativo. E financiamento é a mesma coisa, olha, já estava descrito para nós. O que nós tínhamos recebido, o que tínhamos pago de empréstimos, né, e financiamentos, o que nós recebemos de integralização, o que nós tivemos que pagar de dividendos, e chegamos, então, mesma coisa, positivos e negativos no fluxo de caixa das atividades de financiamento. Somando as três atividades, né, os três fluxos, chegamos, então, ao aumento líquido de caixa de 30 mil, que é o valor que a gente teria que ter encontrado desde o início, porque o caixa no início do período era 70 e no final do período era 100, ou seja, X1 70 mil, X2 100 mil, ou seja, houve um aumento de 30 mil reais. Eu sei que pode parecer um pouco estranho assim no início, né? Mas é dessa forma que funciona a elaboração. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui não dá nem para fazer pelo método direto, né? Dá para fazer pelo método indireto, se for o caso. Só também, não dá para fazer de outra forma. Mas eu não vou deixar isso aqui para agora, não. Eu vou continuar, porque eu quero estar explicando a outra demonstração, né? É a DVA. Tem até um modelinho para fazer aqui, ó, para ficar mais fácil, tal, né? Então tem alguns exemplos aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou terminar hoje explicando a DVA e depois, na aula que vem, vocês podem até tentar fazer pelo método indireto, não pelo método direto, né? Então tem aqui dois exemplos, né? Aqui está falando para nós sobre o método direto e indireto, mas façam pelo método indireto que eu acredito que vocês conseguem. Olha lá. Esse aqui, método indireto. Tá vendo? Ó? Tem até um modelinho. Então, à medida que você vai preenchendo aqui, eu acredito que vocês consigam fazer sem problema. Pelo método direto, se quiser tentar fazer, tudo bem, mas eu acho que pelo método indireto dá para fazer tranquilo. Então, dá para fazer essas duas aqui. São dois exercícios.
mas a semana que vem eu já faço com vocês e corrijo para ver o que vocês acharam, como é que vocês se saíram, tá? Porque como nós estamos fazendo aula online, né, aula através de internet, se fosse em sala de aula, acho que seria mais tranquilo e eu traria mais exercício também, e aí fazendo na prática a gente acabaria tirando muitas dúvidas. Mas assim, para vocês terem uma noção, né, porque basicamente é isso que vai acontecer nessas duas demonstrações, é aprender a noção de como fazer, né? Então, acho que é por aí. Professor, Fala. você mandou esse arquivo para alguém? Isso é apostila. Então, o seu já mandou? Faz tempo. Faz, é que eu não vi então. Quem que tá falando? É o Guilherme. Galera, alguém manda pro Guilherme aí a Vou apostila pra ele? mandar. Ô Gui, é a primeira do primeiro dia de aula que o professor mandou nos e-mails, nos grupos. Você não tem aquela primeira, não? Ah, é a mesma então? É a mesma, tô trabalhando com ela. Só é outra. Tá. Qual página o senhor tá aí, professor? Na 39, Gui. Pode ser que a minha página esteja meio bagunçada, que eu andei mexendo um monte de coisa aqui, mas é o item 3 e o item 4 da apostila, né? Que é o 3 é DFC e o 4 DVA. Ah, então eu tenho então. Beleza. Valeu. É a obrigado. mesma coisa. Vamos então a DVA. O que acontece com a demonstração do valor adicionado? A lei diz para nós, né, que quem deve estar apresentando a demonstração? Todas as empresas de companhia aberta. Todas as empresas sejam de capital aberto. Tá? É lógico que assim, eles equipararam as empresas de grande porte a sociedades de capital aberto. Então, as empresas de grande porte precisam e as empresas de capital aberto precisam fazer a elaboração e a apresentação da DVA. Ok? Aí, o que acontece aqui, né? Da onde surgiu isso aqui? A DVA, ela vem lá da Europa. Então, tem influência da Inglaterra, tem influência da França, tem uma influência da Alemanha, né? Ela tem sido cada vez mais exigida a nível internacional. Então, a própria ONU recomenda que seja feita, né? E a DVA, ela vai mostrar para nós a riqueza que a empresa produziu, ou seja, quanto ela adicionou de valor à sociedade e como ela distribuiu essa riqueza entre os empregados, para o governo, para os acionistas e para o sistema financeiro. E a parte que ficou retida na empresa. Ok? Aí, por que ela ela está sendo exigida, inclusive recomendada pela ONU, né? Ela tem ela é muito importante, principalmente do ponto de vista macroeconômico. Por que macroeconômico? Os países calculam o seu produto interno bruto, né, que é o PIB. Então, nós podemos dizer assim, a DVA, ela vamos dizer assim, como se fosse o PIB da empresa, né? Então, é o somatório dos valores adicionados ou dos valores agregados que a empresa tem, que ela gera, e como ela faz a distribuição disso. Quando a gente fala distribuição, você tem que pensar assim, quando ela paga os empregados, quando ela paga as contribuições ao governo, seja impostos, taxas, tarifas, né? Quando ela paga dividendos para os acionistas e quando ela paga as dívidas que ela tem com o sistema financeiro. Então, não pensa assim que é distribuição no sentido de sair distribuindo dinheiro, não. Ela faz os pagamentos normais e ela só vai mostrar esses pagamentos de uma forma diferente para que as pessoas que vão analisar a demonstração consigam perceber essa distribuição de uma maneira distinta. É isso. Então, o objetivo dessa demonstração é sempre apresentar o montante de valor adicionado pela sociedade, pela empresa, e a forma que ela distribui isso. Valor adicionado significa
riqueza gerada pela companhia, que na prática ela vai compreender a receita bruta, deduzida dos valores debitados no resultado, né, relativos às riquezas oriundas de terceiros, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Eu tenho que descontar serviços consumidos e bens utilizados para gerar essa riqueza, né? Tais como matérias-primas, mercadorias, materiais, serviços, etc. E também ela tem que evidenciar para nós, né, a distribuição desse valor entre empregados, financiadores, acionistas, governo, tal, né, e aquilo que fica na empresa, né, uma parte do lucro sempre vai ficar na empresa, que é para fazer o reinvestimento, para que ela continue trabalhando, para que ela continue produzindo e assim por diante, tá? Aí vem aqui a forma de apresentação, né? Deixa eu ver se eu não pulei muita coisa. Isso. É isso mesmo. Perfeito. Basicamente, a DVA, ela vem assim. Começa com a parte de receitas. Então, nós vamos colocar a venda, seja de mercadorias, seja de produtos, seja de serviços. Sempre essa receita e essa venda é a venda bruta. Aí nós temos que relacionar também a provisão para devedores duvidosos menos a reversão da provisão. E qualquer outra receita não operacional. Aqui ainda o termo utilizado na DVA ainda é não operacional, tá? É diferente lá da DRE, que lá não existe mais o termo não operacional. Então, na DVA, o conceito ainda é aquilo que está diretamente relacionado à atividade operacional da empresa é operacional. Aquilo que acontece esporadicamente, eventualmente gera receita, é considerado como não operacional. O item 2. Nós temos os insumos adquiridos de terceiros. Aí você tem, no caso, ele vem discriminando, né? Inclusive com todos os impostos, hein? As matérias-primas consumidas, os custos das mercadorias, materiais, né? Energia, serviços de terceiros, perda, pode ter acontecido perda na produção, né? E aí, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o total do item 1 menos o total do item 2. Certo? Então, lá, item 1, faço o totalzão, menos o item 2. O total normalmente é colocado aqui, ó, na primeira linha. Então, onde está escrito receita, eu totalizo aqui, que é a venda, mais a provisão, mais as receitas não operacionais. E os insumos adquiridos de terceiro, o totalzão eu ponho aqui, que é matéria-prima, custo, materiais, perda, tudo aqui. E aí no item 3, que é a linha 3 aqui, eu vou fazer total do 1 menos o 2. Tá? E assim, não se assustem, porque a DVA, quase sempre, quando você vai ver a apresentação dela, ela vem com a legendinha, né? Mostrando, olha, o item 1 menos o 2 dá esse resultado aqui. Como ela não é ainda uma demonstração, vamos dizer assim, conhecida pela maioria do pessoal, é adequado que se mantenha essas legendinhas aqui mostrando o cálculo para o pessoal não fazer confusão. Tá? Aí nós temos o item 4, retenções. O que são retenções? Valor relacionado à depreciação, amortização e exaustão. Muitas vezes você vai ter apenas depreciação, em alguns casos tem depreciação e amortização, e raramente eu tenho os três, né? Tem que ser uma empresa muito bem, com muitas coisas para poder ter depreciação, amortização e exaustão, mas quase sempre eu só vou ter depreciação. Ok? Aí o item 5, o que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade?
é o item 3, que nós já tínhamos feito a continha, menos o item 4, que são as retenções. Aí eu coloco o valor aqui. O item 6, valor adicionado recebido em transferência. Aí o que é o item 6? Eu tenho resultado de equivalência patrimonial. Aí vamos falar o que é isso aí. Equivalência patrimonial, ou seja, receita, resultado de equivalência patrimonial, só vai acontecer quando a empresa que estiver fazendo a DVA tiver controle sobre outras empresas. Então vamos pensar assim, eu estou montando o DVA da minha empresa, só que a minha empresa tem o controle acionário de outras empresas. Então essas empresas são minhas empresas indiretamente, né? A minha empresa manda nas outras empresas. E aí eu tenho direito, né, já que a minha empresa investiu naquelas outras, né? Eu tenho que ter mais de 50% do capital para poder chegar nisso aí. Então, o que vai acontecer? Eu tenho direito a uma parte do resultado, e essa parte do resultado aí, ela vai ser calculada com base na equivalência patrimonial. Isso é uma outra matéria, né? Isso aí a gente está trabalhando em contabilidade avançada. Mas é esse resultado que vai chegar para a empresa como um valor ou uma receita, né, recebida em transferência. E também é separadinho o valor de receitas financeiras. Tá vendo aqui, ó? Receitas financeiras. Então ele tem que vir destacado aqui. Aí eu somo o resultado da equivalência patrimonial com a receita financeira e ponho aqui em valor adicionado recebido em transferência. O item 7, valor adicionado total a distribuir. Isso é toda a riqueza que a empresa gerou. Então eu vou pegar o item 5 mais o item 6 e ponho aqui. E aí começa a distribuição, que é o item 8. Tá? O item 8, o que vai acontecer? Quanto que eu paguei para os meus funcionários e encargos? Quanto que eu paguei para o governo, né, impostos, taxas e contribuições? Quanto que eu paguei de juros e aluguéis? Então, olha que interessante, a parte de juros, quando eu falo juros de mercado financeiro, né, sistema financeiro, eu tenho que pôr o valor dos juros aqui. E aluguéis é se eu pagar aluguéis mesmo. Então, eu estou pagando para terceiros, né? Juros para o sistema financeiro, aluguéis para terceiros. O item 8.4 está falando para nós, juros sobre capital próprio e dividendos. Normalmente o que aparece é dividendos. Quanto que a empresa pagou para os sócios, né, de dividendos. E quanto ficou na empresa como lucros retidos. Então é só pensar na DRE. Uma parte do lucro eu vou pagar para os sócios na forma de dividendos e o restante eu vou colocar como reservas. Então, esse valor que fica retido, esse valor que fica reservado na empresa, o valor do item 7 sempre tem que ser igual ao valor do item 8. Então, item 7 e item 8 da DVA são sempre o mesmo valor. Tá? Então, é o que a gente fala assim, não pode ser diferente. E lembrando que esse item 8 é a soma do valor que eu pago para os funcionários, para o governo, para terceiros, né, sistema financeiro, para acionistas e o que fica retido na empresa, que fica reservado na empresa. O professor, Fala. a DVA só se limita às companhias SA, não é? Empresas de capital aberto, sociedades anônimas de capital aberto e grandes companhias. Então, se for uma grande companhia, mesmo que ela não tenha capital aberto, né, não tenha capital em bolsa, ela precisa também fazer a DVA. Certo, ok. Tá? Então, assim, esse modelão aqui é o modelo recomendado pelo próprio conselho. Tá? Então, assim, não é tão cheio de coisa, mas assim,
é só tomar cuidado na hora de elaborar. Eu também vou utilizar a DRE, principalmente a DRE, para fazê-lo, só que também preciso de algumas outras informações. Só a DRE pura não dá para fazer, eu preciso de algum detalhamento, né? Mas assim, basicamente, a DVA é feita com base na DRE. E vem as explicações, né? Quando fala para nós aqui, para você saber o que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Aí ele vai detalhando. Esse valor representa a receita bruta na venda de mercadorias, produtos e serviços, menos as deduções, sejam devoluções de vendas, vendas canceladas, e pelos valores de bens e serviços adquiridos de terceiros e computados no resultado do exercício, né? Principalmente custo e despesas operacionais. Tá? E o conceito é que o valor dessa linha, né, o valor líquido dessa linha, signifique efetivamente quanto de riqueza a sociedade gerou. A sociedade, né, sem o valor que vem de terceiros. Então, geralmente, as companhias abertas também têm considerado nesse grupo o valor constituído despesas, né, e revertidos receitas da provisão para devedores duvidosos. Então, é o que a gente mostrou aqui em cima, né? Ó. Provisão para devedores duvidosos, reversão e constituição. Também as depreciações, amortizações e exaustões e o resultado não operacional. Tá? Então, por isso que a gente está mostrando o modelo que o Conselho recomenda, que o Conselho indica para a gente utilizar, né, para montar a DVA. Tudo bem? Quando a gente fala do valor adicionado recebido em transferência, ele está dizendo para nós, olha, ele representa essencialmente as seguintes operações que estão na demonstração do resultado, né? Receitas financeiras, receita de equivalência patrimonial, que se tiver está lá na DRE, receita de dividendos, também se tiver tem que estar na DRE, e juros do capital próprio. Ok? Se não tiver na DRE, então não precisa se preocupar. Quando a gente fala desse valor adicionado recebido em transferência, ele está dizendo para nós, olha, aqui deve ser colocado então toda a riqueza, todos os valores que as outras sociedades geraram e transferiram para a nossa empresa. Então, na forma de uma agregação ou remuneração dos ativos aplicados. Aí tem o destaque, né? As companhias abertas normalmente têm lá nesse grupo o resultado devedor de equivalência patrimonial, né? Se houver como redutor. E aí vem a explicação da distribuição, né? Então, quando ele fala para nós lá, distribuição a empregados, então você precisa lembrar o quê? O que é a distribuição para os empregados? Pagamento de salários, pagamento de 13º, pagamento de férias, INSS, que a empresa recolhe para os funcionários, fundo de garantia. Se eu paguei assistência médica, eu coloco lá. Se eu paguei auxílio transporte, eu coloco lá. Cursos de especialização. Se eu contribuo para fundos de aposentadoria para os funcionários. Se tiver PLR, né, participação no lucro e no resultado. Seguro de acidentes de trabalho. Comissões, gratificações. Então, tudo isso aí a gente vai estar englobando como sendo distribuição aos empregados. Tá? É lógico que tem até algumas divergências, né? Tem gente que fala assim, mas o INSS não é depositado especificamente para o funcionário. Ele vai lá para o INSS, vira aquele bolo sem fim que ninguém sabe o que acontece lá, e aí o governo vai pagando as aposentadorias, pagando as coisas lá. Mas como é um valor atrelado à folha de pagamento, a gente considera como distribuição aos empregados. Eu mesmo, quando eu vou montar a DVA, eu considero dessa maneira, né? Outro item que é distribuição aos financiadores. Então, o que vai acontecer? São gastos incorridos
quando eu utilizo recursos de terceiros, né? Quando eu utilizo alguma coisa de terceiros. E aí, normalmente eles estão atrelados a empréstimos a pagar, que vão estar no passivo circulante ou no passivo não circulante, junto a instituições financeiras, que seriam o quê? Juros, variação monetária passiva, variação cambial passiva e comissões bancárias ou despesas bancárias. Então, tudo isso aqui é despesa. Tá? Aí vem o destaque, né? Muitas companhias abertas também registram, neste item aqui, os aluguéis pagos a terceiros. Tá? Distribuição aos acionistas. É o que eu falei para vocês. Basicamente, são dividendos. Basicamente, são dividendos. Ah, mas o que seriam esses juros referentes à remuneração do capital próprio? Vamos supor que a empresa tenha emitido debêntures e essas debêntures sejam conversíveis em ações, que é uma coisa que pode acontecer. Então, se está próximo de vencimento e o debenturista, que é aquele que comprou a debênture, já fez a opção de, no vencimento, transformar todo o valor em ações, a debênture paga juro. Então, esse juro vai remunerar o capital próprio, ou seja, juro referente à remuneração do capital próprio. Por quê? Depois, esse valor da debênture vai aumentar o capital da empresa e nós vamos ter mais um sócio participando da empresa, porque ele deixou de ser um investidor em debêntures e passa a ser um acionista da empresa, se assim ele quiser. Então, é muito, muito difícil acontecer isso aqui. Mas dividendos, com certeza, sempre vai aparecer. Tá? Então, a gente fala sempre do item mais comum. Distribuição ao governo, não precisa nem falar, né? Tudo que você tiver de imposto, né? ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, IPTU, IOF e assim por diante. Que é a parcela retida para investimentos. Do lucro líquido, eu tiro a parte que é dos acionistas, que são os dividendos, o que sobra eu vou reservar, ou em reserva legal, ou reserva estatutária, ou reserva para investimento, e assim por diante. Esse valor que eu estou reservando é a parcela retida para reinvestimentos. Aqui tem um exemplo, né? Ó. Essa demonstração ela já vem detalhada, porque se ela não vier detalhada, não dá para a gente saber o que é cada coisa, né? Então, vem lá a receita bruta, aí vem separadinho CMS, PIS, COFINS, receita líquida, custo, aí o lucro bruto, aí a despesa com vendas já vem dizendo, ó, o que são materiais, o que é serviço de terceiros, o que é salários e encargos, o que é despesa financeira, né? Aí vem o resultado antes do imposto de renda, que aqui deveria estar de outro jeito. Deixa eu dar uma arrumadinha nele. Acho que agora ficou melhor. Pronto. Resultado antes do imposto de renda. Aí eu tenho o próprio imposto de renda, a contribuição social, o lucro líquido do exercício e os dividendos declarados. É isso. E aí vem a questão, né, da elaboração da DVA, né? Então aqui nós temos ele mostrando para nós aqui a apostila, né? Deixa eu voltar só um tiquinho aqui. Aí que o CMS está lá em cima. Então olha aqui, ó. Os 15 mil de CMS está aqui, tá vendo? Ó? Aquilo que foi distribuído para o governo. Então, ó, o PIS está aqui. COFINS está aqui, ó, 2.000. Vou descer mais um pouquinho. Imposto de renda, ó, 9.650, está aqui. Contribuição social, 3.088. Então, esses valores de impostos são a parcela distribuída para o governo. Só para destacar, né? A parcela de retenção. Então,
lá na DRE, nós tínhamos lá 25.862 e os dividendos 642. Então dá para perceber aqui, ó. Olha lá, 25.862 é o lucro, dividendos declarados 6.142. Então, quanto fica retido na empresa? 25 menos 6, 19.000 é o que fica retido na empresa. Que seria o que a gente chama de reinvestimento. E aí vem a demonstração, né? Então, as receitas, valor bruto, 100.000. Insumos adquiridos de terceiro, né? Então, nós temos o custo e materiais, energia e serviços, que somados deram 5.500. Então, se eu pegar lá 100.000 menos os 22.790, eu chego em 77.210, que é o item 1 menos o item 2. Tem retenções? Não. Por quê? Porque aqui não está marcando para nós, na DRE, ó, voltando da DRE. Aqui na DRE não mostra para nós depreciação. Então, não tem. Então, tem retenções? Não. Se eu pegar, então, o 3 menos o 4, ficou o mesmo valor, porque não teve nada no item 4, então continua 77.210. Não teve resultado de equivalência patrimonial e não teve receita financeira. Então, aqui é o 5 mais o 6. 5, 77.000. 6 não tem nada, continua 77.210. E aí nós precisamos fazer a distribuição. Então, a distribuição foi 11.560 para pessoal, 30.388 para impostos, governo, 9.400 de aluguéis e juros, 642 juros sobre capital próprio e dividendos, que é só dividendos, e o que ficou retido na empresa, 19.720. A soma desses itens deu 77.210. Tá aqui, ó. Então, esse é o exemplo da DVA. Não é difícil, viu, gente? Você tendo a DRE e tendo algum detalhamento dela, é facinho de montar a DVA. Porque o esqueletão dela é isso aqui, ó. Tá? Então não precisa ficar inventando nada. Normalmente você pega o esqueleto da DVA, né? Ou seja, a estrutura dela que é já previamente delineada pelo Conselho Federal de Contabilidade e monta com os valores que você precisa. Tá? Um outro exemplo, né? Aqui, ó. Receita bruta, daí vem ICMS, PIS/COFINS, custo. As despesas, eu tenho energia, serviço de terceiros e salários, despesa financeira. Deu prejuízo. Então, vem a elaboração da TVA. É lógico que aqui está, de novo, aquele detalhamento, né? Mas vamos dar uma olhadinha lá. Receita, venda bruta, 200.000. Insumos adquiridos de terceiros. Então, eu tenho custo, 44.000, e 22.350, que é materiais, energia e serviços de terceiros. Se eu pegar o item 1 menos o 2, eu chego em 133.650. Não tenho depreciação, amortização e exaustão, continua o mesmo valor, né? Que é o 3 menos o 4, 133.650. Não tenho nada de equivalência nem receita financeira, tá aqui, ó. Continua, então, 133.650. Aí eu tenho que distribuir 37.000 para empregados, 35... Professor, Oi? desculpa atrapalhar, só tirar uma dúvida. No 5 e o 6, ele subtrai também? O 5 e o 6, eu somo os valores, ó. O 5 é o 3 menos o 4. Então, o 3 menos o 4. Não teve nada, permaneceu o mesmo valor. Tá? E o 6, eu tenho que ter ou resultado de equivalência patrimonial ou receita financeira para pegar o 5 mais o 6 e chegar no valor do 7. Ah, tá. Entendi. Então, o resultado do 4, se tiver o 5 e o 6, eu somo.
O 4, se tiver... o 4, se você vai ter que fazer assim. É o 4, é o 3 menos o 4 para dar o 5. Então, olha Sim. lá. Ó, 3 Tá, entendi. menos o 4 para dar o valor do 5. É que aqui não tem nada, né? Por isso que repete o valor. Sim, Tá bom? entendi. Obrigado. As distribuições. Então, pessoal, depois o governo, juros e aluguéis. Não tem juros sobre capital próprio e dividendos aqui, porque deu prejuízo. E aqui não tem lucro retido, tem um prejuízo retido. Então, somando esses valores e tirando os 26 mil, dá o mesmo valor, 133.650. Tá? Eu acho até que ele é mais fácil de fazer do que a própria DFC. Aqui eu vou depois elaborar uns exercícios que não tenha lançamento para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um lançamento, acho que é um... Não, DFC não. Deixa eu passar para um do DVA, deixa eu ver aqui. Professor, Fala. só para tirar dúvida, depois da prova você não passou nenhuma atividade para entregar, né? Não, eu pedi só para vocês responderem e avaliar. Ah, sim. Eu vou passar hoje alguma coisa para vocês me entregarem. Tá. Olha, eu acho que seria legal vocês tentarem fazer esse aqui, ó. Esse aqui, ele está falando para nós, é o exercício 3 de DVA, ó. Tá aqui a demonstração, que nem os exemplos que eu mostrei para vocês. Receita bruta, impostos, custo. Aí vem separadinho o que é provisão para devedores duvidosos, serviços terceiros, salário, tá. Para quê? Para vocês montarem aqui, ó. Tá vendo? Ó? O modelinho da DVA já tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse seria um exercício legal para vocês tentarem fazer. Qual é a página, professor? Então, eu não sei se a minha página tá batendo certinho com a de vocês, mas o exercício na minha página tá na página 50. É bem no finalzinho já. Localizou aí? Sim. Localizei, sim. Exercício 3, DVA. Esse eu acho que é bem tranquilo de fazer, bem interessante. Deixa eu ver. Talvez esse outro também aqui também seja possível de fazer, ó. São os dois últimos exercícios de DVA, ó. Esse que está na página 50 e depois o outro está na página 52, se eu não me engano. Também dá para fazer, ó. Com essas informações você monta a DVA que está aqui, ó. Então, o que nós vamos estar fazendo? Semana que vem, eu vou pegar esses exercícios para fazer uma correção com vocês. Nós vamos eu vou estar fazendo junto, né, mostrando, tal, explicando, para vocês terem a noção, né? Eu acredito, vamos dizer assim, na minha experiência docente, né? A DVA, apesar de ter uma estrutura que parece que no primeiro momento parece que até assusta um pouco os alunos, mas a DVA normalmente é uma demonstração que não tem tanta dificuldade de você fazer, por quê? Que nem eu expliquei para vocês, a DVA ela já tem uma estrutura previamente definida. Então, assim, não importa se eu tenha ou não tenha as contas todas para preencher a DVA. A DVA vai ser sempre desse jeito, né? Ou seja, é que ela está muito grandona aqui, não aparece na página completa. Aqui. Então ela vai estar sempre com essa estrutura, né? O item 1, que são as receitas, depois os insumos, aí faz a continha, né? O 1 menos o 2, as retenções e tal. Então, independente de eu ter todos os itens ou não, a estrutura vai ser mantida, vai ser preservada. Já a DFC, né, que é a demonstração dos fluxos de caixa, ela vai ser feita mais manualmente do que qualquer outra coisa, por quê? Eu tenho que estar, como é que eu posso explicar? Verificando o que ocorreu
e calculando as variações para poder chegar nos fluxos de caixa. Então, às vezes o aluno fica mais confuso para fazer do que a DVA. A DVA ela é só prestar atenção o que está sendo pedido, procurar na DRE e colocar o valor no campo. E aí fazer as sominhas, as subtrações e calculando até chegar no valor. Sempre lembrando que o item 7 e o item 8, ou seja, o valor total, né, adicionado total aqui e a distribuição do valor adicionado, 7 e 8, sempre tem que bater, ou seja, o valor do 7 tem que ser sempre igual ao valor do 8. Nunca pode ser diferente. Tá bom? E aí, como eu havia previsto, né? Como eu havia previsto, nós encerramos aqui o item 4 e, aliás, a demonstração, as duas últimas, DFC e a DVA. Por que eu estou tomando cuidado de já estar encerrando agora, ainda no finalzinho de outubro, né? Vocês têm que tomar cuidado porque vocês têm que estar fazendo prova de Proficiência. Isso, eu já ia falar desafio nota máxima. Não, vocês têm que fazer prova de proficiência, depois começa a avaliação das disciplinas interativas, aí vai ter depois a nossa avaliação, vai estar tudo meio carregado agora no mês de novembro. Então, para não sobrecarregar demais o mês de novembro, eu já encerrei o conteúdo agora, para semana que vem só tá tirando esclarecendo a questão da elaboração em si das duas últimas demonstrações, e a prova vai ser feita não com base na elaboração, na estrutura, porque é meio complicado, né? Nós vamos estar fazendo questões de múltipla escolha, com base na parte teórica, assim, por assim se dizer, né? E vocês vão estar respondendo. Eu vou estar fazendo uma parte, são 13 questões, 5 questões sobre DFC, 5 questões sobre DVA e 3 questões sobre, ou sobre aquela primeira parte que eu falei semana passada, que é o conjunto das demonstrações, né, que seria um apanhado geralzão que eu falei, que é essa parte da apostila aqui, quer ver? Ó? Deixa eu até mostrar para quem não veio a aula passada, ó. Voltando um bocadinho aqui. Opa, acho que eu passei. Semana passada eu falei, então, de um apanhado geral. Então, eu falei um pouquinho da DFC, o item 2.4, depois falei um pouquinho da DVA, e falei das outras demonstrações comparativas, a consolidação, o balanço social, outros itens, né, da prestação de contas anual, como relatório da administração, notas explicativas, parecer dos auditores, parecer do conselho, tudo, para depois, então, hoje começar DFC e DVA. Então, serão 5 questões de DFC, 5 questões de DVA e 3 questões falando desse primeiro tópico aí, o 2.4, que é o apanhado de todas as demonstrações aí, para a gente poder estar trabalhando a prova. Beleza? Deixa eu fazer um alerta para vocês. Deixa eu só compartilhar uma outra telinha aqui. Eu preciso estar relembrando vocês. Nós estamos já no finalzinho aqui do curso, né? Do semestre. E aí eu preciso lembrar vocês, ó. Eu tô aqui no AVA. E aí eu vou dar uma olhadinha, por exemplo, se eu pegar o 6º semestre, ó, turma do 6º, é só ele carregar aqui. Beleza. Esse semestre, então, olha, a maior parte dos alunos estão com os itens aqui todos ok, né? Quando tem o tiquezinho, está tudo ok. Aí, o que acontece? Vocês precisam dar uma observada se vocês estão
realmente passando por todos os itens, né? Pré-aula, aula e pós-aula de todos os encontros, e vocês precisam completar isso até o final, ou seja, até a última unidade, ó. Quando eu vou olhar no finalzinho aqui, que tem a unidade 3 e a unidade 4, tem alunos que ainda tá com bastante coisa em branco, tá vendo, ó? Olha quanta coisa que o aluno ainda não passou. Então, qual é o pedido para fazer para vocês? Todos vocês têm que estar dando uma passada pré-aula, aula e pós-aula da unidade 3 e da unidade 4, ok? Para completar 100% de todo o AVA de vocês. Perfeito? Outra pergunta. Todo mundo já respondeu avaliar? Ou alguém ficou meio perdido no caminho aí e esqueceu? Eu respondi, valia 500 Respondi. Não, eu estou perguntando quem não respondeu. Todo mundo respondeu? Todos os alunos que estão aqui na sala responderam? Eu respondi, professor. Bom, então o que acontece? Eu não tive tempo de fazer isso ainda, mas eu pretendo fazer ainda essa semana, né? E eu vou lançar 750 pontos, não 500. Tá bom? Aê, professor. E Boa, aí professor. eu vou preparar uma atividade para vocês estarem fazendo, para treinar, inclusive para a prova. Vocês vão estar respondendo para poder pontuar também. E se por acaso alguém ainda não respondeu, responda mais rápido possível, porque eu posso lançar não 750, mas daí eu lanço 500. Beleza? Se alguém não respondeu. Agora, se já respondeu, perfeito. É só aguardar eu lançar os pontos aí. Combinado? Combinado, professor. Muito obrigado. Beleza, então, gente. Eu agradeço muito e desejo a todos uma boa noite e aguardo vocês agora só semana que vem, né? Sim, na semana que vem. Obrigado, professor. Fica com Deus. Boa noite. Muito obrigado. Deus. Boa noite, gente. Fica com Obrigada, Deus. professor. Fica com Deus. Boa fica com Deus. noite. Boa noite.